Boa noite, Igor. Boa noite. Como é que Beleza? tá? Boa noite, pessoal. Tudo bem? E aí, gente? Como é que estão? Depois da aula de matemática, a gente vem discutir algumas coisas que quiséramos nós fôssemos também agraciados por resolver de forma matemática. De forma exata, precisa e fácil, né? Como se fosse... Fácil não. Vocês sabem que a disciplina de lógica matemática não é fácil. Mas você já tem uma série de regras para seguir, né, que facilitam muito esse trabalho da resolução do problema. E uma coisa que a moçada vai perceber na aula de hoje, Igor, que a gente vai abordar uma perspectiva diferente do processo decisório nas organizações e, sobretudo, a relação com os sistemas, é que, na verdade, entra um componente que traz ao processo decisório uma subjetividade tremenda, que somos nós, seres humanos. E aí, quando a gente fala da questão da matemática, nesse momento, sobretudo no nível que nós vamos estudar o processo decisório hoje, focando muito aspectos do nível estratégico, trabalhando com sistemas de apoio à decisão, que são muito complexos, a gente vai perceber que essa perspectiva da complexidade humana inserida nas organizações e entendendo a organização como um sistema, traz uma série de complicações que a gente aqui não vai chamar de complicações, nós vamos chamar de desafios para quem trabalha com o desenvolvimento de sistemas, tentar entender onde estão imbricados esses detalhes para produzir sistemas que ajudem as organizações a tomar decisões melhores. Perfeitamente. E aí, vamos começar com o nosso bate-papo. Eu queria colocar aí o slide para que nós pudéssemos relembrar a nossa aula passada, o que é decisão, né? Falamos sobre o processo decisório, conversamos sobre o 5W2H, what, who, why, where, how much. Trabalhamos também as dificuldades no processo decisório, sobretudo por levarmos em consideração que os problemas não são, na grande maioria do caso, estruturados, e aí o que acontece? A gente não tem essa pseudo-lógica matemática inserida no processo decisório, e aí a gente trabalhou muito forte com vocês a seguinte ideia, e a reflexão que eu gostaria aqui de reforçar. Para coisas rotineiras, problemas rotineiros, situações rotineiras, fica muito fácil pressupor um sistema que dê resposta para coisas que têm a mesma estrutura. Aí é que reside a grande dificuldade, que de novo a gente não vai chamar de dificuldade, vai chamar de desafio. Que você, desenvolvedor, consiga entender todos esses meandros, essas ligações um pouco mais complexas, de coisas que não são simples, olha aí a simplicidade e a complexidade, e consiga produzir algo que dê ao gestor da organização a possibilidade de decidir num solo menos arenoso, menos gelatinoso, que dê ao gestor uma base forte e sustentável para que as suas decisões sejam sim as melhores possíveis. E aí, continuando, a gente falou a respeito dos tipos de problemas, com essas questões de serem estruturados ou não, e os tipos de decisão. E aí queria reforçar aquilo que conversamos em outras aulas sobre entendermos a organização em seus 3 níveis, estratégico, tático e operacional, o tipo de informação que se trabalha em cada um desses níveis, e entender a organização e, sobretudo, o gestor como um decisor. E aí fala, o gestor, você aí, no dia a dia da sua organização, o que você faz? Toma decisões. E aí, a qualidade dessa decisão é que pode garantir um futuro melhor ou pior. Pense bem. A cada dia, em quantos momentos você tem que se posicionar? Quase que poderíamos dizer assim, você chegou ao final ou a uma bifurcação de um fluxograma, coisa que vocês conhecem bem, quantas vezes por dia? Opa, e agora? Vou para cá ou vou para cá? A cada um desses momentos, temos a necessidade de nos posicionar e tomar uma decisão. E aí, as etapas do processo decisório, com a identificação do problema, toda a estrutura metodológica que a gente conversou na aula passada, e hoje a gente vai para uma outra questão, e depois no final a gente vai falar sobre o fórum de discussão que já está aberto lá, está rolando, que é muito interessante, e alguns apontamentos bacanas que a gente já tem lá, beleza? Os objetivos desse nosso bate-papo de hoje, compreender os fatores, de influência que são pertinentes ao processo decisório. Olha aí, olha que bacana isso, e aí a gente retoma um dos nossos assuntos lá das primeiras aulas. A organização, então, é um sistema complexo, um sistema aberto, que está em constante interação com o ambiente. Olha aí, o ambiente, então, está gerando fatores de influência
que, claro, são pertinentes ao processo decisório. E aí a gente vai ver daqui a pouco um slide bem caótico, onde a gente começa a entender o quanto é complexo gerir uma organização e, claro, o quanto é desafiador para você propiciar ao gestor uma estrutura melhor de informação para que a gestão seja melhor. E aí vem bomba de todo lado aqui. Vem bomba de todo lado. São muitos fatores e muitas variáveis que interferem no dia a dia da organização. De onde a gente às vezes menos espera, vem fatores que influenciam o dia a dia da organização e fazem com que seja necessário um tratamento muitíssimo adequado da informação, porque senão é como se o gestor não tivesse visão fisicamente dizendo, para entender o ambiente onde se insere e o escopo das suas decisões. E aí, claro, seria muito complicado gerir uma organização dessa forma. Começando aqui o nosso bate-papo. Opa! Tarô, cartomancia, futurologia, Nostradamus. Olha aí. O homem sempre procurou algo que o auxiliasse no processo decisório. Bola de cristal. Ah, beleza. Será que tudo isso foi inventado para ajudar o gestor no processo decisório? Será que o pessoal anda lá com as profecias de Nostradamus tentando prever o futuro? Se a gente tivesse essa capacidade, seria ótimo. Hoje, o que aconteceu? A bolsa despencou. Será que alguém ganhou dinheiro? Provavelmente. Será que alguém perdeu dinheiro? Muito provavelmente. O que aconteceu com o dólar? Será que ontem a galera já sabia disso? Mas, será que existem sistemas que, analisando fatos históricos, podem tentar dizer para a gente qual é a tendência para o futuro? E aí, quando a gente vai continuar dizendo tendência, a gente não vai dizer o que vai efetivamente acontecer. Os riscos existem e são inerentes ao processo. Mas, de repente, com um tratamento melhor da informação, a gente pode ter mais certeza em relação a essa tendência. E olha aí a diferença que você pode fazer a partir de um trabalho bacana de estruturação de um sistema que pode ser vendido por uma organização. Então, veja. O homem sempre procurou algo que o auxiliasse no processo decisório. E a evolução do processo decisório no século XX, e a gente vai conversar um pouco sobre isso, ele passa por uma mudança na perspectiva e na observação do homem enquanto sujeito histórico. E aí, no começo do século, a decisão era centrada no executivo principal, no dono do negócio, em quem detinha o capital. O trabalhador é um ser passivo e despreparado para a tomada de decisões. Olha aí. Vocês sabem, por acaso, qual era o conceito de homem naquela época? O conceito de homem era o homem econômico. Esse conceito de homem econômico, pressupunha que o ser humano, ele trabalhava, até pela sua pouca capacidade intelectual, dentro de uma lógica muito fácil de ser entendida. E aí, quem era o dono do negócio, quem tinha o dinheiro, conseguia manipular e, na verdade, tratava o ser humano como se ele fosse, a parte de uma engrenagem, continuidade da máquina. Para vocês aí que já assistiram um filme de 1936 chamado Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, já devem ter percebido que ele faz uma crítica à sociedade da época, que entendia, sim, o homem como essa continuidade da máquina. E aí, quando a gente enxerga isso, eles pressupunham o seguinte: se a gente dá um trocadinho a mais, o cara produz mais. Para ele produzir mais, a gente dá um pouquinho a mais. E aí, por isso que nós brincamos aí com a aula do Carlos Henrique, parece matemático, lógico e fácil. Não se tinha, então, o entendimento da complexidade dos seres humanos. E aí, essa perspectiva trazia o seguinte: quem tem que tomar decisão na empresa é o dono. Agora, pense nisso nas organizações contemporâneas. Só o dono toma decisão na organização? Tem mais alguém que toma decisão na organização? Todo mundo toma decisão na organização. E aí, claro que o nível de complexidade da decisão muda, e a gente já viu isso dentro daquela metáfora piramidal. Mas o que é importante perceber? Que você vai pensar em como auxiliar a organização no processo decisório a partir da modelagem de sistemas de informação
que nada mais são as informações do que a matéria-prima do processo decisório. E aí, sugestão, vejam o filme, é bem legal, e traz essa discussão de como o ser humano era visto à época. E aí, a evolução do processo decisório, lá a gente estava falando no começo do século passado, sobretudo, também se vocês quiserem pesquisar, a gente tem o Taylorismo como grande paradigma de referência para esse entendimento, essa concepção de homem, o Taylorismo-Fordismo, e depois a gente evolui a perspectiva do processo decisório a partir da década de 60, olha aí, até dá para fazer uma propaganda aqui do livro do Zuenir Ventura, que fala, né, da década de 60, de 68, de toda a questão mundial em relação à luta contra as ditaduras, mudança de comportamento, e olha aí, nesta época então, a gente tem a chegada de uma grande escola na administração que institui um novo paradigma para entendermos como se dá o processo decisório nas organizações. Escola das Relações Humanas. E aí o homem não é mais um homem econômico, é um homem social. E o que os estudiosos da época, principalmente isso brota com um estudioso australiano chamado George Elton Mayo, que é importante entender como é que as relações entre as pessoas interferem no dia a dia das organizações. Se nós falamos que no dia a dia das organizações todo mundo está tomando decisão, eles propuseram aqui, né, Mayo e a sua equipe, numa indústria, numa grande indústria, eles propuseram estudos, que chama os estudos de Hawthorne, que foi desenvolvido nos Estados Unidos, nas redondezas de Chicago, Illinois, no estado de Illinois, nos Estados Unidos. E aí, lá eles começaram a fazer alguns experimentos com os seres humanos e perceberam que a organização era extremamente influenciada com o que os grupos decidiam no âmago das suas relações. Então, de repente, eu e o Igor falamos, hoje vamos fazer o seguinte, vamos dar aula mais devagar, porque eles cortaram o cafezinho lá na universidade, hoje a gente vai pegar mais leve. Ou, de repente, aumentaram a iluminação aqui do estúdio e a gente pensa, pô, essa iluminação me deu até mais motivação para trabalhar. Será que isso seria possível? Bom, se quiserem pesquisar mais, vale a pena, a gente vai colocar depois a dica aí no AVA para vocês. A experiência de Hawthorne, os estudos de Hawthorne com Elton Mayo. E aí, o que dá para começar a entender nessa evolução histórica? Que quando a gente começa a entender essa complexidade, mesmo que ainda superficialmente aqui, da cabeça do ser humano, a gente percebe que existe uma série de influências nele, algumas variáveis que influenciam o seu posicionamento enquanto ator principal do processo decisório. E aí o que acontece com você, por exemplo? Quando você está baixo astral e tal e tem que tomar uma decisão, como é que é? E quando você está confiante e tem conhecimento, como é que é tomar uma decisão nesse momento? Muito diferente. E aí, todos esses estudos ajudam a gente a entender como é que o processo decisório nas organizações é algo complexo. E aí você deve estar perguntando, pô André, mas por que você está falando isso? O que tem a ver isso com os sistemas? Os sistemas precisam atender à complexidade dessas relações que se dão e que se inserem no íntimo, né? No corpo das organizações. E aí, dentro dessa evolução ainda, a gente tem o trabalhador como um ser humano capaz de pensar, de decidir e de ser motivado para assumir maiores responsabilidades. Motivação, motivos para a ação. Quais são os motivos que te levam a agir de determinada maneira? Agir pressupõe uma decisão. Agora, engraçado que nos dias de hoje a gente ainda ouve em determinadas organizações, quando alguém comete um erro, assim, você chega lá para se justificar e diz para o seu gestor, que eu vou chamar aqui de chefe, chefe, mas é que eu pensei que... Aí ele diz, você não é pago para pensar, pelo amor de Deus. Mas ainda tem gente que pensa assim. Vamos evoluindo, já que esse chefe não evoluiu. Fatores de influência do processo decisório. Igor, pô, eu acho que você exagerou aqui nesse slide, cara. Mas olha o que tem de coisa. Na verdade, tá até faltando coisa, André. Tá faltando coisa? Tá faltando, faltou espaço no slide, na verdade. Vou começar a ler aqui, ó. Governo.